Olá, estamos aqui em mais um episódio do Mãe aos 40. E hoje eu estou até um pouco emocionada, porque a fadinha é um daqueles casos que eu tenho falado no Instagram que o digital trouxe para a vida real. E é um prazer ter você aqui comigo. Flor, chamei de fadinha, né? Porque ela é conhecida como Fadinha Flor. Obrigada, Júlia. O prazer é todo meu por estar aqui hoje. E a Flor é dentista, é mãe e é a criadora de um projeto maravilhoso que eu conheci aqui em Braga, que é a Clínica da Fadinha Flor. E eu quero aqui que ela fale não só sobre esse trabalho, mas também sobre ela, pessoa, mãe, mulher, porque um não é sem o outro. A Flor me contou aqui já que ela foi mãe muito jovem, então eu quero que ela fale aqui pra gente um pouquinho disso, né? O fato de ter sido mãe jovem, que a levou a ser dentista, e conta aqui um pouquinho de como você quiser mesmo, como começou a sua história. Então, eu fui mãe aos 18 anos, estava a concluir o 12º ano. Foi um bocadinho um universo cheio de emoções, porque ser mãe aos 18 anos, descobrir que estás grávida nessa idade, é pesado. Mas posso dizer hoje que foi a coisa melhor que me podia ter acontecido, sem dúvida alguma. Porque as minhas amigas estão todas agora na fase de ser mães e eu já tenho a minha filha orientada, criada, recém-licenciada. Parabéns, mãe. Obrigada. Mas pronto, consegui superar, tive sempre um apoio familiar muito bom. Não entrei na universidade no primeiro ano, porque como pronto, soube que estava grávida, eu e o meu marido decidimos, porque gostamos um do outro e na altura gostávamos muito um do outro também, decidimos casar, estamos casados, vai fazer 23 anos, e eu decidi ficar com a minha filha até 1 ano e meio, ou seja, ela nasceu em 2004 e eu fiquei com ela até 2025 e ingressei na faculdade em setembro desse ano, ou seja, eu fiquei com ela em casa até ela ter 1 ano e meio, mais ou menos. E pronto, e foi giro, eu fui crescendo com ela, não é? Porque eu, apesar de ter 18 anos, ainda era uma criança, posso dizer, porque Claro entrei que sim. na idade adulta, mas foi muito giro, porque nós crescemos juntas. E posso dizer que é a minha filha, é a minha melhor amiga e eu digo-lhe todos os dias, quero que ela saiba que eu sou a melhor amiga dela, que eu estou ali para ela sempre. Pronto, e ajuda-me imenso. E prontos. Você tinha me dito também que você acabou demorando um pouquinho mais para entrar, né? Óbvio. Eu fiquei até mais tempo com a minha filha e eu não fui mãe jovem, né? Eu fui mãe com 40, não fui com 18. A gente sabe o quanto o filho demanda da mãe, não só a gestação, a atenção, né? Que um filho demanda pequenino, assim. Parabéns por ter tido essa maturidade de dedicar esse tempo à sua filha. A gente sabe que não é uma escolha fácil. Mas depois você entrou na universidade e optou por... Na altura, a minha primeira opção foi enfermagem, porque era muito perto daqui de Braga. Sim. E não entrei por uma décima. Entrei na licenciatura de higiene oral. Sim. E licenciei-me como higienista oral. Sim. Para poder vir a casa. Pronto. Foi uma escolha para uma dedicar escolha a sua minha, filha. sim. Claro. Esse curso, como é muito equiparado à medicina dentária, não é? Porque Sim. como higienista nós só podíamos trabalhar com prevenção e promoção de saúde. Eu decidi depois, após terminar essa licenciatura, criei um projeto, concorri a uma Câmara Municipal, onde o projeto foi aceito, aprovado,
estive a trabalhar cerca de um ano e meio, mas eu queria mais. E então decidi tirar medicina dentária, porque tinha muitas convalidações, muitas equivalências. Sim. Pronto, e fui para a medicina dentária. Mais 5 anos de faculdade, Sim. mais o mestrado, depois pós-graduações, mas sempre com a minha filha. O bom de ter sido mãe jovem é que, imagina, na altura, por exemplo, das férias, eu estava de férias também com a minha filha. Sim. Ou seja, a minha filha nunca tive que a colocar num hotel, porque sempre pude estar com ela e aproveitar o máximo de tempo possível. Sim. Pronto, e juntei o melhor dos dois mundos. Consegui, pronto, ser mãe jovem e, pronto, licenciar-me em medicina dentária com mestrado integrado e, pronto, fazer por aí o meu caminho. E foi aí que você, a partir de todo esse projetos, estudos, foi vendo que gostava de trabalhar com as crianças? Sempre, já na primeira licenciatura em higiene oral, os professores diziam que eu tinha muito jeito para as pessoas e para as crianças, para a parte geriátrica, pronto. Então eu nessa primeira licenciatura eu fui para uma instituição de meninos com necessidades especiais, no qual depois de terminar a faculdade eu continuei a fazer voluntariado nessas instituições, para além de ir para os jardins de infância, para escolas, sempre lidei com crianças. Fazíamos tudo na base da prevenção e promoção de saúde. Sim. Se me disseres assim, a minha filha foi um grande impulso para o projeto e para a pessoa que eu sou hoje, sem dúvida, porque eu consigo ver uma mãe e um pai, não é? E uma criança e consigo colocar-me naquele lugar e tentar arranjar uma solução para tentar facilitar na hora da escovagem, porque eu sei que é complicado, não é? A vida corre, as pessoas andam todas cheias de trabalho, chega ao final do dia e não passamos o fio dentário, ou nem se recordam, por exemplo, que isto é uma das grandes lutas. Sim. É incentivar, porque o meu objetivo é prevenção da saúde nas crianças, Sim. evitar que eles tenham cáries dentárias, para chegarem a adultos e serem super saudáveis e com um hábito já saudável, faz total diferença, né? E o fio dentário é a coisa que mais esquece. Ai, nós escovamos os dentes, mas o fio dentário... Ok, e eu posso dizer que... Não vou dizer que não reclamo com os pais, porque reclamo, mas consigo perceber, não é? Porque estou do outro lado. Então, muitas vezes faço com as crianças tipo o Pink Promise, em que a criança tem que... Olha, vais ser tu a pedir ao mamãe e ao papá lembrar, porque eles podem estar esquecidos, então tens que ser tu a lembrar que tens que passar, que os pais têm que ajudar a passar o fio dentário. E eles lembram. Lembram-se, que a Maria Antônia já lembra como a fadinha, papá não é assim. Pronto, acho que ajudou-me a criar estratégias para poder ajudar o outro. E eu quis trazer a Flor aqui para conversar, porque além do trabalho dela ser maravilhoso, quando eu conheci essa história, eu acho que é justamente a mensagem que eu quero trazer aqui para outras mães, Flor. Todas nós vamos ter nossas escolhas quando nos tornamos mães, né? Você teve que fazer essa escolha muito jovem, mas você trouxe isso para sua vida de uma forma tão linda que não impactou apenas a sua vida, na vida da sua filha, mas na vida de todas essas pessoas que você ajuda e tem ajudado ao longo desses anos. Então, assim, não é fácil, né? Para nós mães, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, mas se a gente olha como a Flor olhou, como uma mais-valia para a vida dela esse momento. Olha só, ela só falou coisas lindas. Ela falou que enquanto ela estudava, ela pôde ter esse momento. Então, quando você de estar com a filha nas férias
Então, eu acho que quis trazer a Flor aqui para a gente falar sobre isso também, que quando a gente vê a vida com o copo meio cheio, né? Ela vê o copo meio totalmente cheio, uma energia maravilhosa. Por isso que ela tá aqui um pouquinho tímida, mas vocês têm que ver os vídeos dela no Instagram e ir conhecer também o trabalho dela na clínica, porque é realmente encantadora. Ela encanta as crianças e trabalha muito com isso de prevenção, que eu acho que é muito importante para todos nós, em nível de saúde, mas também, principalmente para as crianças crescerem com esses hábitos. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, porque você trabalha com prevenção oral, mas e não simplesmente como a gente conhece, às vezes, da escovação, você faz todo um trabalho. Fala um pouquinho também sobre esse trabalho que você tem desenvolvido na clínica, que eu acho muito importante trazer aqui. Então, nós cada vez temos mais crianças referenciadas por outros colegas com medo. Cada vez são mais os pais que nos procuram porque nós conseguimos lidar com os nossos meninos de uma forma diferente. Temos muitas crianças com cáries ainda, e no qual nós conseguimos dar a volta e conseguimos tratar e colocá-las na parede da Zero Cáries, que é um momento, para mim, eu fico toda contente quando tenho uma consulta de primeira vez e aquele príncipe ou aquela princesa não tem cáries. Fico mesmo contente, porque depois é só continuar aquele trabalho. Quando temos meninos com ansiedades, com receios, não vou dizer que é fácil, porque estaria a mentir, e é uma das coisas que eu não faço e que os meninos sabem, que eles me conhecem por a Flor não mente. E todas as fadinhas que estão no projeto, é o nosso lema, nós não mentimos, tu podes confiar em nós. E nós tentamos desmistificar, remover-lhes os medos, as ânsias e conseguir tratar as cáries, prevenir para evitar recidivas de novas cáries. É um trabalho bonito, ok? Posso dizer, é cansativo, claro, como todos os trabalhos são, mas quando isto lá está, se tu vires pelo lado de trabalho, eu posso te dizer que para mim não é trabalho. Eu amo o que faço e muitas das meninas que trabalham connosco, com as fadinhas, dizem-nos que porque a Flor não tem vida, porque vive para trabalhar. Porque eu tenho vida. Sim. Agora, eu tenho vida como toda a gente tem, só que eu tento sempre arranjar forma de poder ajudar aquele pai, aquela mãe, mas principalmente pelos meninos. Sim. Porque cada vez mais os pais pedem consultas ao final do dia, por causa da rotina, das escolas, do trabalho, e nós tentamos conciliar. Se me dizes assim, Flor, e tens férias? Claro, como toda a gente tem férias. O teu telemóvel vai contigo sempre. Até hoje, em 11 anos de profissão, só desliguei uma vez o meu telemóvel. Porque estava mesmo a entrar tipo em burnout. Sim. Porque até lá eu nunca desligo. Eu estou sempre ligada para, se uma mãe me mandar uma mensagem, um pai me mandar uma mensagem, eu poder auxiliar. E porquê que eu faço isto? Porque eu gosto realmente dos meus meninos, porque eu me preocupo com eles. Eu não estou a dizer que os outros profissionais não se preocupam, são maneiras de vivenciar e trabalhar as coisas. Eu sou assim e tenho muitas colegas e amigas que dizem tu não podes ser assim porque tens mesmo que desligar, tens que apagar um bocadinho, senão não descansas. Não, porque eu, enquanto mãe, também gostava, se acontecesse algo à minha filha, que o médico X ou Y, ou que a terapeuta ou a psicóloga me pudesse ajudar quando tenho alguma dúvida ou alguma questão. Por isso é que eu faço isso. E sou assim, pronto. Tá vendo? Porque eu tinha que trazer ela para vocês, é tudo verdade. Eu conheço outras mães que, logo que eu fui lá conhecer,
a Flor já me ajudou, já ajudou meu menino. São todas histórias reais e ela tem esse cuidado mesmo com as crianças. É, obrigada, Flor. Obrigada eu. E agora falando também sobre um outro trabalho que você faz lá que eu achei muito bonito, que é dessa reabilitação oral, que você já traz uma tecnologia que eu vi, eu fiquei lá tola, mas você pode explicar melhor, que já vai tratando os pequeninos desde a idade da Maria Antônia, ou menores até, né? Para depois não precisar usar aqueles aparelhos horrorosos. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Nós temos vários sistemas, porque uma das coisas que nós estamos sempre é a informação. Temos os sistemas miofuncionais, temos os sistemas de aparelhos ortopédicos, temos os de ortodontia preventiva, que já têm no género de alinhadores, em que a criança só tem que dormir com ele durante a noite e usar 10 minutos acordada, porque o cérebro tem que consciencializar que as funções são daquela forma. E se nós pegarmos numa criança com 3 anos e começarmos a trabalhar essa parte miofuncional, vamos ajudar a que o crescimento seja o mais correto. Se eventualmente precisar de algum tipo de aparelho no futuro, o tratamento será sempre muito menos invasivo e menos demorado e complicado. Sim. Então esses nossos sistemas temos tido imenso sucesso com os tratamentos, porque fazem toda a diferença e temos mesmo muitas crianças em que deixam de ter a necessidade de realizar cirurgias às adenoides, porque os aparelhos, este tipo de aparelhos, ajuda a consciencializar a respiração pelo nariz. E como é só 10 minutos acordado e a noite toda, há bastante colaboração e aceitação por parte dos meninos para o fazer desde cedo. Então, posso dizer que temos muitas crianças que neste momento são adolescentes que não têm necessidade de qualquer tipo de tratamento com outro tipo de aparelho ou sistema. Temos outros que às vezes por um pequenininho, imagina, tem um apinhamentozinho, um dentinho que fica um bocadinho rodado, que pronto, estão na fase da adolescência, que aquilo incomoda um bocadinho, pronto, querem um sistema assim, querem colocar o ortodonte com os brackets, mas para corrigir pequenas coisas. Realmente temos resultados mesmo muito, muito bons, porque desde pequenos, como está tudo tão maleável, nós conseguimos guiar o crescimento. Claro que trabalhamos em equipa, pedimos sempre consultas com o otorrino, pedimos sempre a consulta com a terapeuta da fala, miofuncional, especializada em miofuncional. Pedimos também sempre, nem sempre, mas muitas vezes osteopatia, fazemos a avaliação do freio, tudo, ou seja, nós somos uma equipa multidisciplinar que isso faz toda a diferença para a evolução dos nossos meninos. É sim. Eu gostei muito de conhecer e vou levar, a Maria Antônia já aceitou levar a chupeta e fazer o aparelho lá com você. Flor, hoje em dia você tem esse projeto, que é a sua clínica, enfim, mas a sua história não começou assim, você teve um trabalho mais formal antes e também tem uma história na universidade que te liga à pediatria. Queria que você contasse um pouco sobre esse seu início, porque tem muito a ver com quem você é hoje. Conta aqui pra gente. Então, eu comecei primeiro pelo Hospital da Universidade, em que o diretor de serviço de dentária me perguntou se eu gostava de odontopediatria. Eu, como sempre, adorei crianças e como te estava a contar, sempre gostei de crianças, todas as áreas da medicina dentária. E eu sempre me identifiquei, porque eu acho que todos nós temos uma criança dentro de nós. E acho que talvez seja isso que faça a diferença, que os meninos, quando olham para mim, devem ver a minha criança interior, sabes? E eu aceitei, fui para a odontopediatria no hospital. Na altura não me colocou em atendimento, colocou-me com uma das minhas professoras da universidade, em que eu aprendi muito com ela. Okay? Eu via, até que
recebi uma proposta de uma outra clínica para ir trabalhar para lá. Na altura disse que ainda estava no hospital, que tinha que terminar, findar, não é? O contrato com o hospital, e eles perguntaram-me se eu dava a minha palavra se ia para lá ou não. Eu, sem saber quanto é que iria receber, disse que sim. E a área era só odontopediatria. Quando ingressei nessa clínica, haviam talvez 20, 30 crianças que não eram meus pacientes, ok? Em que eu fui iniciar um processo, neste caso um departamento que não existia. Ok. E eu posso te dizer que eu parecia uma tolinha, porque eu podia estar, lá está, sentada no meu gabinete, porque eu chegava ao fim do mês e receberia o mesmo, mas não. Eu criei ligação com as terapeutas da fala para começarem a encaminhar pacientes para mim e eu encaminhar pacientes para elas, por causa da equipa multidisciplinar que fazia toda a diferença. Eu estava sempre nos corredores, nos elevadores, com os vouchers de primeiras consultas para dar aos avós. Eu metia conversa, nomeadamente com pacientes da clínica, de outros colegas meus, perguntar então, e os seus netinhos? Mas era meu, era natural, não estava a fazer nada. Ou seja, óbvio que queria ter pacientes, mas era a minha maneira de ser esta. Sim. Pronto. E dava-lhes um voucher, pedia a listagem de todos os pacientes que já tinham passado por aquela clínica, desde que a clínica inaugurou. Eu própria liguei para todos os pais dos meninos que já tinham passado naquela clínica, em que eu vi... eu ligava e olá, boa tarde, desculpe estar a incomodar, eu sou a nova odontopediatra da clínica, estou a ligar para saber se quer agendar uma consulta com o seu filho. Ouvi muitos sims, ouvi muitos nãos, mas isso não me fez desistir. Sim. Estava sempre a chatear os meninos da recepção, a dizer, já deram voucher, está aí uma criança. Sempre posso-vos dizer que ao final de 3 anos, ou melhor, de meio ano, eu recebi os parabéns porque o departamento tinha crescido 500%. Ao final de 3 anos, eu já tinha uma agenda super lotada. E foi aí, pronto, por decisão minha, que aconteceu. Nada acontece por acaso. Eu gosto muito de, nos meus tempos livres, de fazer pronto, acessórios, pintar, e andava a fazer umas pulseiras de pé. E uma amiga minha que trabalhava no Porto, na clínica onde o projeto iniciou, que é na Boca Clínica, sim, me tinha pedido umas pulseiras. E eu fui lá à clínica entregar essas pulseiras. E nesse dia estava assim naquela fase, pronto, que as mulheres têm, não é? Estava sim, assim um bocadinho mais down. E elas viraram-se e disseram assim, nós vamos dizer ao diretor clínico que tu queres vir para aqui trabalhar. E eu, não vais nada. Vamos. Foi mesmo assim, juro. O diretor clínico da clínica veio-me chamar, perguntou-me se eu queria, que eu estava na recepção, se eu queria mesmo ir para lá. Eu fiquei a olhar para ele e eu, olha, por que não? Foi isto. Sim. Por amor aos meus pacientes, eu entreguei a minha carta de despedimento, obviamente, ok? Dei 2 meses à casa para os meus colegas, para não deixar ninguém na mão, porque eu não sabia se os pacientes iriam comigo ou não, de todo, não fazia ideia. Claro. A verdade é que os pacientes foram todos comigo. Posso dizer que se ficaram 20 na clínica, foi muito. E foi assim que surgiu a Fadinha Flor, o projeto Fadinha Flor, porque eu lembrei-me. Ok, mas eu não quero ser só a doutora Flor que faz odontopediatria, não é? Quando ligam para a clínica para marcar uma consulta. Olha, os pais estão-me sempre a dizer, você parece uma fada.
E foi daí que surgiu o nome Fadinha Flor, porque os meninos que tinham muito medo, eu conseguia que eles abrissem a boca, observá-los, criar relação. E daí que o nome ficou Fadinha Flor, veio daí. Pronto, e surgiu a Fadinha Flor, comecei no Porto, no projeto, 4 vezes por semana, em que sobrava a quarta-feira. E então, um dos médicos que trabalhava na clínica, era um dos sócios da clínica do Porto, é de Braga, e tinha clínica cá em Braga. E eu virei-me e disse-lhe assim, olha, porquê que não me dá um dia na sua clínica um gabinete para eu decorar da minha maneira, da minha forma, e eu poder trabalhar às quartas-feiras em Braga, porque eu sou de Braga, é a minha cidade. E ele, olha, por que não? Pronto, e começamos, imagina, eu comecei o projeto em outubro, na Fadinha Flor, em outubro de 2020, e em 2021... No meio da pandemia. Sim. Sim. Olha, é uma super empreendedora. Ela começou esse projeto maravilhoso que vingou dessa forma linda no meio da pandemia. Olha que história. Júlia, posso te dizer que eu não sei o que é pandemia. Ai, que bom. A não ser por aqueles fatos todos que nós tínhamos que utilizar para trabalhar. Sim. Você se adaptou ao que era necessário. Os profissionais Sim. de saúde precisavam trabalhar, graças a Deus que eles foram nossos guerreiros, né? Mas Mas sim, foi em 2020. Comecei com a Fadinha, Porto, 2021, janeiro, Braga. Às quartas. Depois surgiu a necessidade de colocar mais uma Fadinha, que é o meu braço direito, que é a Fadinha Maria. Depois a necessidade de mais uma Fadinha, que é a Fadinha Cláudia, e a Fadinha Beatriz. Neste momento somos 4 fadas, em que estamos em Braga de segunda, sexta e sábados. Agora ela já tem o próprio espaço dela, que é essa clínica que eu fui lá visitar, não é? Que você abriu, já tem o quê? Já tem um ano? Não, vai fazer um ano dia 15 de setembro. Temos que fazer uma festa. Então, dia 15 de setembro, vai fazer um ano desse espaço lindo que você criou, que é o culminar dessa história toda. Desculpa que eu te interrompi, mas é que eu quero que você conte. Você ainda está no Porto? Sim, estamos no Porto com o projeto na mesma, a Fadinha Flor. Pedimos autorização ao diretor clínico, ao dono da clínica, para... Já nos cedeu mais um consultório, ou seja, nós já temos 2 consultórios no Porto, em que eu lhe pedi para... Ele sempre me permitiu e sempre me apoiou imenso. E sempre que eu lhe pedi, olha, eu queria colocar a parede rosa, eu queria colocar isto, sempre, nunca me disse que não, sempre me apoiou. E eu pedi-lhe se me podia deixar colocar as paredes dos consultórios do Porto igual à clínica cá de Braga. Sim. E cá em Braga também já temos 2 consultórios. Sim. Estávamos só com um quando tu foste lá. Sim. Neste momento já temos 2 consultórios em funcionamento. A imagem da clínica, posso-te dizer, muitas pessoas perguntam, pediste ajuda a alguém? Não. Nada. Eu decorei. A clínica é muito culta, é muito pequenininha, mas eu acho que é muito fofinha. Mas foi toda pensada, ou seja, a decoração foi toda por mim. No sentido de, eu gosto. Eu não pensei, como é que eu estou a explicar? Eu acho que os meus meninos vão gostar disto, eu acho que as minhas meninas vão gostar daquilo, mas eu gosto. Eu gosto deste espaço, é o meu espaço. Eu quero que eles se sintam, e eu quero que eles se sintam como se eles estivessem em casa, que é o que muitos pais me dizem. Isto parece a sua casa, porque a clínica onde estávamos anteriormente, o consultório tinha a cara da fadinha, neste caso das fadinhas, mas não era, não sentíamos como a sua casa, a nossa casa. E agora nós estamos aqui e isto é mesmo tipo, nota-se, nós sentimos que é
É como se estivéssemos em casa, na E sua dá para casa. sentir Sim. mesmo, a gente chega lá e sente o aconchego. Mas a ideia disto é que os meninos se sintam em casa. Nós criamos vínculo E se emocional sentem e afetivo. mesmo. E foi você que pensou nisso, porque realmente é aconchego, né? Tem uma televisão assim em cima, que é para eles se distraírem, também aqueles que ficam um pouco mais ansiosos, né? Você também Temos tem os os auriculares, os escutadores. auriculares, para as crianças relaxarem. Você falou um pouco isso, que tem muitas crianças com muita ansiedade. Eu também já vi no Instagram que você tem uma sedação específica também para crianças. Sim, também trabalhamos com sedação profunda, Uhum. mas primeiro tentamos sempre fazer da forma normal. Sim, claro. Mas quando são crianças com muito, muito receio, com muitos tratamentos, aí aconselhamos a sedação profunda, em que a criança está a dormir, está super relaxada, e realizamos todo o procedimento em clínica, em que vem um anestesista, uma equipa médica. Sim, claro. E estamos nós e as nossas assistentes e trabalhamos tudo, e a criança sai dali já na parede das Aircars, e depois é só levarmos aquilo todo direitinho. Temos também os óleos do Terra, para ajudar as crianças a ganharem coragem, Sim. a ficarem mais tranquilas e relaxadas. Posso-te dizer, eu até tenho que eu agora quando vejo até me rio, porque eu faço as coisas assim na hora. Eu tinha uma menina que, uma altura, eu não sei, que me chegou à clínica, sem me conhecer de lado nenhum. Olha, doeu-me tanto o coração. Ela não me conhecia ainda de lado nenhum. Foi a primeira consulta dela. Sem me conhecer, eu já ouvia a chorar a vir para o consultório. Primeira consulta da menina, a menina teve a chorar e eu tive a acalmá-la, a dizer calma, tranquilizá-la, criar relação, conhecer os pais, explicar tudo. Porque muitos pais pensam, esta consulta não é só isto. Muitas vezes isso é o mais importante, porque sim. nós estamos a tentar desmistificar e remover toda aquela trauma e criar a ligação com a criança. Eu não posso pegar numa criança que tem medo e que nem me conhece e que já vem a chorar porque ela trazia uma bagagem de trás, e sentá-la na cadeira e dizer, olha, abre a boca, vamos tratar esta cárie. Não. O nosso tratamento é diferenciado nessa parte, porque as nossas primeiras consultas têm por norma 1h30 a 2 horas, ok? Nomeadamente nessa menina posso dizer que consegui terminar a consulta a fazer higiene oral, destartarização, polimento, o patinho, que nós colocamos a moldeira com flúor, e a menina foi embora, os pais levaram um plano de tratamento, diagnóstico, tudo direitinho, marcaram as próximas consultas. Segunda consulta, não te vou dizer, eu estava a vir da casa de banho, a minha assistente tinha de chamar a menina e eu já ouvia a menina a chorar novamente. E eu pensei, juro, eu estava a sair da casa de banho, dei a volta e disse, Flor, tu tens de mudar o mindset. Aquela princesa, tu ainda não lhe fizeste nada para, juro pela minha vida que isto é real. E ela está a chorar tanto, tu notavas a angústia, sabes? Sim. Eu, ok. A menina entrou com o pai, a seguir entrei eu e pensei, ok. Olá, princesa. Não vou estar aqui a dizer o nome dela. Claro. Olá, princesa. Então, olha, vamos lá relaxar, vamos sentar aqui na cadeira, combinado? A Flor vai-te explicar tudo o que vamos fazer, mas tu só tens de confiar em mim. Música zen, apaguei as luzes, óleozinhos, coloquei da coragem, massagei, andei a fazer massagem. O pai estava sentado no sofá e olhava. O pai só olhava. Ela parou de chorar e eu, calma, respira. Um génerozinho de um reiki, ok? Terminei.
pedi à assistente para ligar a luz e disse: então, princesa, agora, achas que a flor pode fazer o selante, que é o tratamento menos invasivo que tens? Achas que agora podemos fazer? Já estás cheia de coragem, não estás? Estás tranquila, relaxada? Acreditas que ela deixou-me fazer tudo? Tudo. Nunca mais chorou. Nunca mais. Ela sentiu a minha energia, talvez, o amor que eu tinha para lhe dar e que estava ali para ajudá-la. O que é certo é que essa menina é minha paciente há mais de 6 anos e nunca mais chorou. Porque você trabalhou com as energias em vez de seguir um protocolo, você sentiu. Foi Assim, isso. eu acho que de vez em quando temos que sair da caixa, sabes? Sim. É isso quando falamos dos sistemas que temos. Eu não vejo só assim. Nós temos que ver assim. Sim. E todas nós, desculpa estar sempre a nomear as fadinhas, mas todas nós, porque a fadinha Sim, flor sim, é um você criou, mas você conjunto, trouxe elas para. é um conjunto de fadinhas e todas nós, com a sua maneira de ser, trabalhamos muito parecido, porque a nossa base interior, a nossa luz é muito parecida, sabes? Sinergia. E por acaso, olha, eu posso te dizer que essa é das histórias mais bonitas que tenho, em que me deu assim um vibe. Eu disse: não, tens que mudar, isto não pode ser, ela não te conhece, não, tens que mudar. Foi isto, assim, deu-me assim e pronto. Se assim falou: tens algum curso de reiki? Não, mas tenho que fazer. Não, por acaso de reiki não tenho, mas eu já me fizeram várias sessões de reiki. E você entende, sente a energia e trouxe isso para sua vida. Isso sim, e para o seu trabalho. Que é o que nós devemos fazer com o que experienciamos. Lá está, o facto de eu ter sido mãe tão nova ajudou-me também a perceber, não é? Para poder ajudar os pais e colocar-me no lugar da criança. Que isso é muito importante, que é o que eu acho que faz a diferença. Faz total diferença. É tu trabalhares a criança, mas como um todo, tu olhas para ela e dás respeitosamente, ok? Por exemplo, a Maria Antónia, eu podia ter dito: não, temos que deixar a chupeta. Sim. Não, ela tem o tempo dela, criamos, ok, fizemos a nossa Pink Promise, mas ela tem o momento dela. E criaram um laço de verdade, porque ela, Maria Antônia, já disse: mãe, agora eu quero levar a chupeta lá pra Fadinha e aí vou querer fazer uma goteira igual a sua, porque ela acha que vai ter uma goteira igual a minha. É parecido. Mas criou um laço, porque ela já me pediu. Isso Agora é sou eu bom. que tenho que marcar. Foi pouco tempo para tanta conversa que eu tenho aqui, gostaria de trazer aqui. Eu acho que vamos ter que convidar a Flor de novo ou ir lá na clínica mostrar de novo o espaço, porque realmente é muito giro. Adorei ter você aqui conosco, porque é isso, você além de ser uma profissional incrível, que eu indico sim para as outras mães, também é uma inspiração de mãe e mulher que eu queria trazer aqui para o canal e conversar conosco. Muito obrigada, Flor. Obrigada, Ilse. É verdade. Obrigada.